Boa noite. Boa noite. Aí sim. Vamos fazer hoje, depois da palestra lindíssima da Érica, vamos fazer um sorteio. O sorteio é bom, Fernando, porque todo mundo torce por todo mundo. Eu torço por o outro ganhar, não é assim? Esse sorteio é assim? Então, se for no final da palestra, fazer o sorteio, tá bom, pessoal? Nós temos aqui na... Não é assim, não? Isso. Vamos fazer, então, nós temos que avisar que na quinta-feira, que é o seu estudo, né, do ESD, vai que toma? Vai que toma? Que parte? Tomo 2, roteiro 2. Bem, amanhã é sobre bem e o mal. Bem e o mal. Leite e vinho. Tá, já é. Fernando, já tá valendo, Fernando? Sempre tá valendo. Ixi. Você vai editar aqui, né, Fernando? Você vai... Com certeza. A imagem já fica boa aí, né? Vai. Então tá, vamos. Aí, não. Então, vamos nos preparar, pessoal, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo esse encontro com Jesus. Feche os olhos. Mentalize seus lares, seus locais de trabalho, seu dia a dia, seus familiares, amigos e irmãos. Vamos agradecer a Deus a esta oportunidade de estarmos aqui nas vibrações do nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, sabemos, Senhor, que hoje teremos o estudo da nossa irmã Érica, que nos traz aqui a lição do infortúnio oculto. Sabemos também que existem muitos infortúnios ocultos no nosso planeta escola, mas também existem infortúnios ocultos em nossos corações. Mas temos certeza, Senhor, que o Senhor está conosco, Senhor Jesus. E com a certeza que temos que o Senhor está conosco, também visualizamos à frente, sabendo que cada estrela no céu representa um anjo consolador, pronto para nos proteger, nos consolar, nos amparar, nos guiar no caminho do bem, da paz e da luz. Seja conosco, Senhor Jesus. Seja com a nossa irmã Érica, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Mãe. Boa noite a todos. Boa noite. O Paulo me mandou a mensagem e cai muito bem o que vem escrito aqui, né? Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então é isso que a gente procura, então, sempre que nós somos convidados a trabalhar, né? Então que tenhamos sempre essa disponibilidade para que Deus também possa ter misericórdia para conosco, né? Que também somos endividados perante a eternidade, perante tantas encarnações, e se aqui estamos, é para progredir, para evoluir. Porque o verdadeiro sentido de nossa vida nessa escola abençoada que é o planeta Terra é aprender a amar e a servir. Não para sermos servidos, mas para servir, né? E quando eu questionei até ao Paulo qual seria o tema, se poderia ser um tema livre, ele até sugeriu os infortúnios ocultos, que é uma passagem do Evangelho maravilhosa, que nos ensina muitas e muitas coisas, dentre tantas, sobre a caridade, sobre a humildade, né? Para que possamos nos libertar do nosso homem velho, nos libertarmos do egoísmo, do orgulho, que são as duas maiores chagas da humanidade. A passagem do Evangelho, meu Evangelho está até bem velhinho aqui, mas a passagem do Evangelho começa falando das grandes calamidades, né? Que é onde a caridade vem se manifestar. Toda vez que ocorre uma grande calamidade, seja no Brasil, no planeta Terra de um modo geral, seja terremotos, maremotos, tsunami, guerras, né, qualquer outra adversidade, até questão de tempo, né, de uma chuva muito torrencial que inunda, as barreiras, né, que se romperam lá em Minas Gerais, em Mariana, em tantas outras cidades, né, a gente vê que a caridade aflora no ser humano, porque o ser humano tem isso em seu coração. Só que a gente se esquece que a caridade não pode e nem deve ser empregada somente nesses momentos. Que nós temos tantas outras oportunidades de exercer a caridade. Uma conversa, né? Às vezes só o fato de escutar a pessoa que às vezes precisa desabafar, nós colocarmos nossos ouvidos à disposição simplesmente para ouvir, não para criticar, não para julgar, porque às vezes a pessoa nem está em busca de conselho,
ela apenas quer aliviar o seu coração e a sua mente, né? Aquilo que às vezes a atormenta espiritualmente e atormenta a sua alma, né? Porque esses infortúnios ocultos de que trata o Evangelho são os infortúnios realmente da alma. É interessante até nós vemos uma passagem na introdução do Livro dos Espíritos, que tem no item 15, fala assim, que todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Olha aí para onde pode ir os infortúnios ocultos, né? Que são as dores da alma e as preocupações do espírito. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Só que essa predisposição orgânica são planos espirituais que a gente fez no momento em que a gente compareceu lá no Ministério da Reencarnação, onde nós fizemos planos, para que possamos cumpri-los aqui nessa escola abençoada que é o planeta Terra. Mas o trabalho em benefício do outro, olha lá, faz com que a misericórdia divina, que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, a partir do momento que eu faço essa programação reencarnatória, e aqui eu cumpro as minhas mazelas, as minhas duplicatas assinadas em vidas anteriores, elas podem ficar suspensas, dependendo do tamanho do meu compromisso. Mais adiante, continuando ainda na introdução do Livro dos Espíritos, entre as causas mais comuns da sobreexcitação cerebral, porque o nosso cérebro às vezes parece um macaquinho, né? Ele fica pulando de galho em galho e a gente não consegue focar, a gente não consegue se controlar. São o quê? São a sobreexcitação cerebral. Devem contar-se o quê? As decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio. Olha aí os infortúnios ocultos, o suicídio. E hoje nós vivemos numa sociedade onde os índices de suicídio vêm aumentando. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso é causado pelos infortúnios ocultos que faz com que as nossas ondas mentais, né, baixam. E aí nós colocamos o nosso espírito, o nosso ser em predisposição àqueles que às vezes já nos acompanharam em vidas passadas. Porque nós não somos melhores que ninguém, não. Se nós estamos hoje reencarnados nessa escola abençoada que é o planeta Terra, junto com aqueles parentes que às vezes nós acreditamos ser nossa prova, que às vezes é o contrário, nós que somos a prova do outrem, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E qual é o princípio e a solução para isso? Orai e vigiai. Sempre. Por isso que nós sempre temos que exercer o culto do Evangelho no lar. Seja todos os dias, um dia na semana que seja, aleatoriamente, mas temos que exercer. Porque nós, como pais e como mães, temos obrigações para com os nossos filhos. De levar a eles um pouco de esclarecimento espiritual. Levar a eles o consolo que é Jesus. Isso é primordial. Então, qual é a história que conta nessa passagem do Evangelho? Que são os infortúnios ocultos. É a história de uma mulher, né, que possui um ar distinto, mas que se veste de uma maneira simples, mas adequada. E visita uma família que tem a sua mãe e seus filhos passando uma necessidade. E o que diz o Evangelho? É uma família que não tem, né, o fato de mendigar como uma profissão.
ela naquele momento passa por uma dificuldade. E sem pedir ou mendigar, essa senhora de ar distinto vai com sua filha, olha só aí a responsabilidade de uma mãe, se desloca a esse lar onde as necessidades se faz presente. De uma maneira distinta, mas vestindo as vestes simples, ou seja, se mostra de uma maneira humilde. Porque não é porque vai visitar um lar em necessidade que tem que ser maltrapilho. Não, nós temos que ter a dignidade do ser. Então nós temos que acolher aqueles que necessitam da mesma forma que nós também gostaríamos de ser acolhidos. E que em um momento ou outro de nossa vida, nós necessitaremos deste acolhimento. Porque de dores, de decepções, ninguém está livre. Já diz, né, Chico Xavier, que a decepção é a visita da verdade em nossa vida. Porque nós somos também responsáveis pelas decepções que nós encontramos no decorrer de nossa vida. Aí, nesse mesmo, continuando a história da visita, né, ela chega lá onde tem a mãe e as crianças em necessidade. Porque o pai está no hospital, adoentado. E o que ela faz? Após ela visitar esta família, acolher estas crianças que ali estão, levar um pouco da necessidade material, além da necessidade do companheirismo, da voz, né? Da misericórdia divina, que é ouvir, de acolher, de abraçar, de sorrir. Porque a caridade não é só material. A caridade, às vezes, nós podemos exercer de muitas e muitas maneiras. Às vezes, andando pela cidade, às vezes nós vemos um transeunte, às vezes, né, aqueles irmãos nossos em situação de rua, deitados sobre as marquises. Também é caridade, naquele momento, fazer uma prece, nem que seja mentalmente, mas rogando a Deus e aos mentores que o iluminem, que o acolham, que levem àquele irmão um pouco de paz e de consolo. Porque aqueles, sim, sofrem não só da carência material, mas dos infortúnios ocultos. Porque só Deus sabe o motivo que os levou à rua. O motivo que às vezes os distanciou de seus parentes, de seus amigos. Que nós não estamos aqui para julgar e nem condenar ninguém. Nem aquele que se encontra em situação de rua, muito menos aos seus parentes, que às vezes não estão ao seu lado ou não o acolham em seu lar. Só Deus sabe o que se passa no coração de cada um. E aqui nós vemos para quê? Nós estamos aqui para quê? Para servir e amar. Porque nós não somos juízes. Para condenar. Para às vezes já emitir uma sentença que muitas vezes hoje está frequente no meio digital. Né? Às vezes a gente vê as reportagens e na hora que você vai ler os comentários daquelas colunas, né, daquelas reportagens, você vê cada absurdos, né? O ser humano se colocando na posição de julgador. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir, amar, orar, vigiar. O mundo está precisando de energias positivas. Veja bem, nós passamos mais de 2 anos lutando como uma pandemia, lutando contra uma pandemia, lutando pela sobrevivência, usando máscaras, nos prendendo dentro de casa para evitar o contágio. E após isso, o que me acontece? Estouram 2 guerras, né? No planeta Terra, nesta escola abençoada. Depois de 2 anos lutando pela sobrevivência, uma guerra eliminando tantas outras vidas.
Nós não sabemos o propósito disso, mas Deus sabe. E aqui nós não estamos para recriminar lado A ou lado B. Nós temos sim que emitir energias positivas através da oração, para que os corações dos seres humanos se acalmem, para que a nossa mente se volte para Jesus, que há mais de 2000 anos nos trouxe ensinamentos de paz e de amor, e que até hoje nós ainda relutamos em aprender, porque muitos de nós não querem nem ouvir falar de Jesus. E aí sim vem aqui novamente o exemplo desta mãe que leva consigo a sua filha a visitar este lar em necessidade. E a filha querendo dar alguma coisa, e ela questiona a filha: o que tens de ti para dar? Se for dar algo que eu lhe dê, a caridade não é sua. Então faremos o seguinte: você me acompanhará na visita aos doentes, você fará uma oração, ou então você confeccionará roupinhas para as crianças, para que assim você possa doar um pouco de si a esses irmãos. Quantos de nós hoje, às vezes, se deslocam a uma casa de oração, a uma igreja, independente de religião, e deixa seu filho em casa, fazendo o quê? Jogando no computador, conversando, né? Porque hoje a mídia e lógico que a internet hoje, ela nos trouxe muitos benefícios. Mas nós temos que vigiar, nos controlar, porque isso também causa um vício. E nós temos que nos controlar. Temos que controlar os nossos filhos ao acesso indiscriminado que a internet proporciona, né? E às vezes, quando a gente abre mão e acaba deixando nossos filhos à mercê da tecnologia, nós estamos privando os nossos irmãos menores de entrar em contato com Jesus, de evoluir moralmente e espiritualmente. E esta mãe faz isso quando leva a sua filha, quando ensina a sua filha as práticas da virtude, da beneficência, da caridade, de ouvir, de conversar, né? Além disso, o que mais traz a lição? Quando ela retorna à sua casa, essa senhora, um certo dia ela recebe uma visita não, alguém lhe bate à porta, para lhe oferecer algo para comprar, diz que algum artesanato, alguma coisa. Quando ela vai atender, ela dá de cara com um daqueles que ela assistia. Aquela pessoa de ato a reconhece e quer agradecê-la, quer demonstrar o seu carinho. O que ela diz? Silêncio. Não diga nada. Não há necessidade de exposição. Assim como nos ensinou Jesus. Porque este item 4, os infortúnios ocultos do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Então, que possamos sim praticar o evangelho sem ostentar, sem demonstrar. Jesus não precisa disso. Ele sabe o que passa no nosso coração. A pergunta 888 dos Livros dos Espíritos diz assim: que se deve pensar da esmola, né? A esmola material. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da vontade de alguns.
Nós estamos aqui falando da esmola material. Dar-se-á reproveis a esmola? Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Ou seja, não é necessário que alguém lhe mendigue algo. Nós, vibrando a energia de Jesus, às vezes podemos olhar para o lado e ver dentre aqueles os nossos irmãos, até às vezes aqueles que habitam no nosso mesmo lar, a necessidade de um aconchego e de um abraço. Através do que? Da mentalização. Porque nós sentimos quando a pessoa baixa a guarda, muda o comportamento, né? Às vezes fica mais calada, às vezes fica mais nervosa a pessoa, né? Às vezes mais bruta. Mas o que vem a acontecer? Vamos tentar conversar. Não conseguindo, vamos orar. Vamos mandar flores mentalmente para que seu espírito acalme, para que seu coração se torne mais ameno. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Esta tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der, que é o título do capítulo. Por esta forma, ele vos ensinou a não desdanartes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse e que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. E por fim, amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração. Então, o que nós temos que ver nisso, né? Nem sempre esses infortúnios ocultos estão representados pela situação material da pessoa, pela situação financeira ou pela posição social. Esses infortúnios ocultos, eles podem atingir qualquer pessoa, de qualquer classe social. Às vezes, nos grandes palacetes, esses infortúnios também batem a porta. Chico Xavier, há muito tempo atrás, eu não lembro o nome agora da cantora que perdeu o filho quando jovem, vítima Vanderleia, isso mesmo. E Chico Xavier cita essa Vanderleia, porque ela perdeu um filho em afogamento numa piscina, não é isso? E exatamente, a Vanderleia. E ele diz que ele sente muita compaixão para essa mãe. E diz mais, que a classe artística sofre muito mais do que a gente imagina. Porque eles vivem de ilusão. Todo mundo quer se tornar um artista para ter aquela vida glamurosa que hoje em dia, isso foi lá que Chico Xavier falou nesse momento, que deve ter muito tempo, eu não sei precisar o ano, mas foi muito tempo. E ele já falou isso. Hoje muito mais, porque hoje se tornou tudo muito mais rápido. A mídia social transforma essa vanglorização, né, do sucesso, do glamour, muito mais aflorado. Né? Hoje todo mundo quer ser youtuber, quer ser influencer, né? E nesse ano e ano passado mesmo, quantos influencers nós vimos que cometeu suicídio?
né? Então, o que se passava no coração deles? Eles, perante a vida social, a internet, né? Eles tinham uma vida glamurosa, só alegria. Com dinheiro, com fama, com mulheres, né? Com homens. Mas o que realmente eles buscavam? Porque o coração não estava feliz. O espírito estava agoniado, estava enfraquecido, estava fragilizado e, acima de tudo, vazio. Quando a nossa vida se torna um vazio, esses infortúnios batem à nossa porta. E é então que nós vemos realmente o sofrimento. E nós não estamos aqui para condenar porque nós não sabemos o nosso futuro. Quem de nós pode garantir que amanhã ou depois não estaremos enfrentando dificuldades moral e espiritual? E às vezes até nos questionando sobre nossa vida. Então, tenhamos muito cuidado com aquilo que condenamos, com aquilo que proferimos, porque a palavra tem poder. Por isso que devemos sempre orai e vigiai, para não deixar a porta aberta para que esses infortúnios ocultos nos batam. Né? Então, que nós possamos, né, agradecer a Deus por essa oportunidade. Uma outra parábola que cai bem também é a parábola do bom samaritano, né? Que quando está caminhando, ele vê aquele ser caído, né? Machucado, onde já haviam passado 1, 2, 3 e ninguém o acolheu. Era uma situação ali material. E o que ele fez? Ele acolheu, levou a uma pousada, pagou ao dono da pousada, seguiu o seu destino e disse: cuide-o, quando retornarei, né, pagarei qualquer diferença para cuidar. Quem de nós, né, teria, né, essa condição ou essa atitude? Porque muitos de nós, às vezes, lógico, no mundo de hoje tudo é muito louvável, a gente tem que ter receio mesmo de quem a gente acolhe, de quem a gente, né? Mas nós temos que praticar as leis de Deus, de ter misericórdia para com os nossos irmãos. Porque nem sempre os infortúnios ocultos estarão à mostra, como aquele ser caído. Às vezes as pessoas, como já disse anteriormente, podem estar repleto de roupas finas, de marcas, né? E apresentar uma agonia que a gente não imagina. Eu agradeço a todos, não sei se deu meu tempo. Deu? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar, né? E que os mentores possam também fazer com que nós, inclusive eu, porque eu sou a primeira que fala, a primeira que escuta, então que permita que eu também aprenda e tenha essa lição em minha vida para que a gente possa praticá-la, né? Para que a gente possa exercer a caridade não só material, mas através dos nossos olhos, transformando os nossos olhares mais doces, né? As nossas palavras mais suaves, os nossos gestos mais amenos. Porque às vezes uma palavra e um olhar pode ferir muito mais do que uma palavra, né? Um olhar e um gesto pode ferir muito mais que uma palavra. Então, que possamos vigiar as nossas atitudes. Obrigada.